Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Bom, a gente tá seguindo bem, graças a Deus, muito conteúdo bom. A gente vai quase que para uma segunda parte aqui do vídeo, né? Vai poder fazer parte 2. E a gente vai falar de alguns temas, ou de alguns assuntos, né? O que os pais fazem, ou podem fazer, que atrapalha no desenvolvimento da fé dos filhos. Então até agora a gente falou sobre coisas que podem ajudar. Agora tem uma realidade. Tem aspectos que os pais fazem, a família faz, que atrapalha o desenvolvimento da fé. Você poderia listar alguma coisa pra gente? O que os pais fazem que falam assim, isso aí vai atrapalhar a fé do menino? Eu acredito que os pais têm que treinar a fé das crianças, dando a elas liberdade para elas se exprimirem, liberdade de expressão. Ela está aprendendo. Então algumas coisas, algumas músicas que a gente ouve, cuidado olhinho que vê, cuidado mãozinho que toca. O temor e o respeito a Deus, ela vem na reverência demonstrada no lar. Quando a gente exacerba o castigo para a criança, a punição, pois nós estamos falando de um Deus de graça. Tem um escrito na internet que eu vi certa vez e é muito curioso. Uma pessoa falando assim, uma pessoa de igreja falando assim, nossa, eu errei, Deus vai me castigar. Sim. Eu tenho que esconder do meu pai. Aí a outra falando assim, nossa, eu errei, eu preciso do meu pai para me ajudar. É diferente, né? Diferente. Então, essa questão do castigo, a punição, às vezes, dependendo do erro, tem que haver. Mas, por exemplo, colocar Deus como álibi da minha correção. Sim. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Deus, parece assim, talvez Deus sempre a favor dos pais e sempre contra os filhos. Sempre contra os filhos. Por exemplo... Essa aí que você falou, Deus tá vendo, né? Tipo assim, parece que Deus só tá vendo pra achar o erro, né? Eu não tô vendo não, mas Deus tá vendo. Né? Cuidado com o que você tá fazendo, Deus tá te vendo. Aí, pronto, é uma realidade, mas pode ficar deturpado, né? E pensa tudo, criança pensa tudo. Cara, nossa, eu vou estar no banheiro, como é que eu vou fazer? Deus vai me ver no banheiro fazendo número 2. Me fizeram essa pergunta em sala. Então, assim, mostrar esse Deus gracioso e bom, mostrar a pessoa de Cristo para que essa criança tenha prazer e alegria na vivência da fé. Não usar Deus de álibi. Tem gente que usa Deus de álibi com o marido, com a esposa, na educação dos filhos. Porque ao fazer isso acaba prejudicando a fé. Deus não gosta disso. Sim. A mãe querendo tirar a criança do futebol, usando Deus, falando assim, não, você não vai jogar porque era dia de domingo e Deus não gosta disso, que domingo bubu, é só igreja. Né? Deus não gosta de criança que chupa bubu. Você imagina? Chupa bubu. Cara, chupeta. Chupeta. Bubu. Você chamava de bubu? Eu acho que no Rio é bubu. Bubu. Pois é, aí você quer tirar o bubu do filho. Bubu tem uma outra coisa também que eu acho assim, que atrapalha muito, é um lar controvertido. Talvez é um pouco você tá dizendo assim, que vivem a expressão sim da igreja, mas em casa é uma outra coisa. Uma quebradeira. Eu costumo falar aquela coisa tipo assim, papai é tão bom na igreja, a gente podia morar lá. Pastor, meu pai podia morar aqui. Já ouvi. Eu acho que você falou isso mesmo, sim, já ouviu pastor, aqui, né? É muito bom do meu pai morar aqui na igreja, porque aqui ele é tão bonzinho. E divertido, aí, né? Você vê que a igreja vira um elemento semanal da família. Não é assim, a gente está entendendo o evangelho, pelo amor de Deus, papai e mamãe. A criança, ela ter uma vivência da fé sem peso, não religiosa, porque é tudo isso que o Senhor nos chama. Jesus é maravilhoso, Jesus foi manifesto aos homens. Então, o período da lei que nos orienta, sim, nos dá limite, sim, mas as leis cerimoniais e civis, você imagina, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Eu estava ouvindo, por coincidência, Yuri, um colega de treino falar que ele cresceu numa igreja que, sem controvérsia, mas a igreja não podia fazer nada no sábado, a não ser ir para a igreja.
E ele me contou assim, cara, eu não vou mais à igreja, a infância toda eu queria jogar futebol no sábado, e eu não podia, e eu via as crianças, e eu tinha que entrar pra van no Rio de Janeiro e ir pra igreja. Isso me trouxe muita revolta, eu não tô na igreja. Conheço meninas e meninos que não podiam ver certos programas de televisão. Claro que tem certas coisas que a gente não vai deixar ver mesmo. Mas algumas coisas sem diálogo, e eu não tô falando de permissividade, eu tô falando de explicação. Se você não explicar, por exemplo, olha, você hoje é sábado, você vai ter o seu futebol, mas amanhã é dia de igreja. Ou então, nós vamos na igreja de manhã, o seu campeonato vai ser domingo à tarde. Tudo bem. Agora nós vamos trocar Deus pelo futebol. É isso aí. Não vamos. Então, algumas coisas têm que ser explicadas. Só que usar Deus de álibi é sempre um sinal de fraqueza de autoridade, terceirizando a Deus, ou a igreja, ou ao pastor. Eu falo com os pais, eu não sou o bicho papão não, que vocês ficam falando assim, qualquer coisa vai... Olha lá, o pastor Bruno vai chamar sua atenção, hein? Eu não sou o lobo A mau. gente é que tem que chamar a atenção. Eu não tenho nada a ver com isso não. Seu pai que é chato, a gente não. É isso mesmo. Então, pastor Bruno, isso que você falou sobre as atividades, uma outra coisa que, por mais que tenha isso que você falou, né? Às vezes a proibição, não faça isso porque é dia do Senhor e tudo mais, a gente não pode trocar o Senhor. Eu já tive essa questão lá em casa, que foi do Isaac às vezes querer ficar em casa, Manu também, porque quer brincar com as amigas, o ambiente tá legal, do prédio, do condomínio. Sim. E eu falei assim, olha, quando Deus abençoa a gente e a gente tem coisas boas e a gente passa a gostar mais dessas coisas boas que Deus nos dá do que a presença dele, gera um problema. Então eu tentei dialogar para dizer assim, a importância de estar envolvido com a igreja, porque talvez a gente tenha tanta coisa legal para poder fazer que realmente a igreja, o Senhor vai ficando em segundo plano. Toda vez que a gente recebe, batiza criança, a gente fala sobre isso, ensinar os filhos a amar a igreja, né? a estar na igreja. E eu vejo também que talvez excesso de atividade pode tirar a criança da igreja. Isaac faz futebol. Então, às vezes, quando o menino começa a se despontar, aí tem isso, como você falou, um jogo no domingo, um jogo no outro dia, daqui a pouco eles estão tão envolvidos nisso que a criança não tem tempo mais para vir à igreja. Isso pode prejudicar também o desenvolvimento da fé dessa criança se a atenção está exagerada na questão do esporte? Quando as nossas crianças, não só do esporte, como qualquer atividade, né? Sim. Você imagina você, pai e mãe, pensa na sua rotina, você tem uma rotina de trabalho que seria paralela à rotina de estudo do seu filho. Aí depois ele chega da escola, ele tem que fazer o para-casa, o exercício, ele vai ter a natação, ele vai ter uma aula de reforço e assim vai. E tem criança que eu sei... Muita atividade, né? Que a criança estressa. A criança estressou. Era para desestressar, né? Era para ajudá-la na rotina, no dia a dia. E isso que você falou muito, você me fez lembrar da parábola do bom semeador, os cuidados do mundo. Sim. Se para nós, adultos, você teve uma condição de vida melhor, sua vida melhorou, chega domingo, você quer ir para um clube, você quer fazer tal coisa, e o domingo, nas férias, eu falei assim com minha esposa, poxa, domingo sem igreja é muito estranho. Você ficar, porque a gente estava voltando de viagem, é muito estranho, falta alguma coisa, porque nós desejamos estar. A criança precisa de desejar estar. Como que ela vai desejar se ela não tem tempo para nada? Sim. Tem tempo para nada. E aí, a vida da cidade, a vida do dia a dia, como é importante a criança ter as amizades, é por isso que a gente cria ambientes, não que eu quero criar um mundo evangélico para as crianças. Se tem natação, é na igreja. Se tem jiu-jitsu, é na igreja. Se tem balé, é na igreja. Não é tudo isso. Ela vai ter os momentos como as crianças no prédio, com amigos da escola e tudo. Agora, primeiro, não abrir mão dessas atividades que nós fazemos, e graças a Deus, aqui no Oitava a gente tem uma vivência muito saudável. Graças a Deus. De muitas coisas que a gente faz, vivência boa, encontro com irmãos. Acampamento, os vários eventos avulsos, congressos e tal. Isso tudo é muito bom. Agora, você tem que criar o interesse na criança, e você tem que saber que essa criança também, ela precisa de um tempo de descanso. O ócio para uma criança é muito importante, lembrando que criança dorme mais,
pré-adolescente dorme mais. Deveria dormir mais. Deveria dormir 10 horas por dia. Estão dormindo pouco. Estão dormindo pouco. Aí você vê assim, a criança sonolenta no período da tarde, é porque ela tinha que estar dormindo mesmo, ela tem que dormir mais à noite. Então o menino vem, aí tem a bênção do telefone, o telefone entra pra cabeça dentro, chega 10, 11, 12 horas, meia-noite, e aí a criança já não está tendo sono. Você falou da cidade grande, parece que é questão da agenda. A gente costumou fazer a agenda. Já aconteceu lá em casa, eles falaram assim, o que eu vou brincar agora? Como se eu tivesse que dizer. Eu falei assim, vocês é que se virem. Né? A gente criando programações ou agendas, o que eu faço agora então? Rapaz, vai olhar pro teto, vai desenhar. Vai brincar você, pega suas bonecas, pega seus carrinhos. Esses dias eu com a Eva lá, aí pegamos todos os telefones, aí não, todo mundo sem telefone. Aí ela falou, deve ser reprodução de alguém. Ela falou assim, não, eu vou ficar entediada. Falei assim, então você vai... Aí o que ela pegou, olha só, pegou as folhas, foi fazer aquarela, Flávia estava fazendo devocional e eu estava lendo. Então eu comecei a perceber, a gente não precisa de ficar entretendo o filho. Nós não somos palhaços de circo. Sua criança não tem que ser, a todo momento ela tem que estar sendo estimulada, feliz e tal. Deixa ela brincar sozinha. Se você colocar umas caixas, uns negócios no canto do quarto, ela vai brincar lá e você vai aprender a ficar sozinha também. Sim. Né? Uma outra coisa que eu acho que é um problemão é quando as famílias falam mal da igreja em casa. Sim. Isso vira uma barreira para as crianças. Sim. Há uma história aí, o pastor Hernandes que conta essa história, né, de ter ido, não sei se foi ele ou se ele conta a história, que chegou na casa para poder almoçar e tá a criança rodando o pastor, e o pai falou assim, fica quieto, menino. Ué, mas por que você tá andando desse jeito? Ué, papai, você falou que o pastor tinha duas caras, estou procurando a outra. Você imagina. Então, assim, fala mal da igreja, porque às vezes a gente tem um evento, e todo evento, gente, de igreja, dá os seus choques, às vezes uma coisa deu certo, errado. A gente trata sabendo que é um problema de organização, mas os filhos podem entender que é um problema de relação, né? E isso traz talvez uma barreira para as crianças. A gente, poxa, minha filha mais velha vai fazer 12 anos. Ela ama a igreja, já tá querendo ir para a rede adolescente de qualquer jeito. Veio no culto de adolescente, se achou. Olha só. Aí ela vivencia a igreja e ela sabe fulano não quis ficar porque a professora é chata. Fulano não foi para a salinha porque o professor era não sei o quê. E a gente vai conversando. Lembrar que quando se fala mal da igreja em casa, você não está falando mal de uma organização avulsa. Você está falando mal de irmãos. Você está falando mal de pessoas. E pessoas têm problemas. Pessoas têm suas dificuldades. Se você fica falando mal de pessoa dentro da sua casa e alimenta... Porque assim, se fala mal de política, se fala mal de instituições, aí fala mal da escola. E lá em casa, por exemplo, professora... A autoridade, eu trato como se fosse antigamente. A professora a chefe, acabou. Professor da escola dominical, mesma coisa. E irmãos, mesma coisa. Porque se fala mal de alguém em casa e depois o filho vê o pai encontrando a pessoa na igreja e tratando bem, ela vai falar, como é que pode? Aí o Duas Caras vai ser você, né? E aí a gente mudou Duas Caras. Você tá falando mal de pessoas. É claro que tem os momentos da gente que a gente... solta uma, putz, fulano fez aquele negócio, aconteceu tal coisa, e nossa, não era para ter entregue aquele trem naquela hora, o lanche serviu antes, o lanche serviu depois, esse dia a dia. Acontecem esses erros, mas nós temos que trazer os nossos filhos à maturidade. Se a gente ficar falando mal de gente dentro da nossa casa, igual, né... E às vezes falar, né, olha, papai falou isso, mas não tá certo, eu não fiz corretamente. Tá almoçando o fulano, né? Gente, quanto mais a gente falar, primeiro que você falar mal dos outros, é quase que uma diversão para muita gente. Sim. Você está trazendo aquela outra pessoa, aí o que eu sempre falo para as meninas, e eu sempre falo para todo mundo, porque quando a gente zoa e fala alguma coisa, então tem que falar na frente, trata na frente e tudo. Agora, você está falando mal daquela pessoa poderia estar ali, naquele momento, ouvindo o que você está falando. Imagina a vergonha que a gente passaria. Então... Rapaz, eu já falei mal de alguém e a pessoa estava atrás de mim, rapaz. Nossa. Eu era adolescente, isso me marcou.
E a gente vai aprendendo, e quem é muito indignado, assim, igual eu tenho essa característica, não, quero fazer as coisas direito, quero fazer acontecer. Você vê uma pessoa que não é do mesmo ritmo seu e tudo, você tem que aumentar a tolerância dos filhos, fazer amar, por exemplo. Minha filha chegou falando, não, o menino da escola não fez o trabalho e copiou o trabalho da outra, e ele é isso, e ele é aquilo, e aquilo. Falou assim, pera lá, minha filha, você não sabe a situação. Você não sabe o que aconteceu. Deixa eles se resolverem. Deixa eles se resolverem pra lá. Não, pai, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Falei assim, você não sabe o que tá pegando. O senso de justiça, às vezes, quer resolver o mundo, né, cara? Agora vamos falar, pelo menos, das coisas boas. O que os pais podem fazer, né? Nós já falamos vários, né? Sim. Mas só para a gente poder elencar aqui, de bom para que essa família possa se desenvolver. Atividades, tipo de incentivo, o que os pais deveriam fazer para que seus filhos tivessem uma fé assim firme? Olha, uma coisa muito que às vezes passa despercebido, porque graças a Deus nós temos muitas Bíblias e acesso à Bíblia. O seu filho precisa de uma Bíblia. Seu filho tem uma Bíblia, você tem que pensar nisso. Porque quando a criança vem para a igreja, ela mesmo a gente pedindo para abrir o texto, e ela tem lá sua bíbliazinha de ilustração. E uma Bíblia da linguagem dela, né? Revista corrigida não dá, né? Atualizada, é difícil. Uma NTLH, né? Nova tradução na linguagem hoje. Boa, para os adolescentes. Tem umas temáticas que eles gostam mais, né? E a Bíblia da Descoberta para os pré-adolescentes, o Isaac, né? Tem. Sociedade Bíblica. Acho que é. Sociedade Bíblica. E aí, o que acontece? Óculos assim, né? Sim, tem a capinha divertida. Aqui na igreja tem uma para as meninas também, que são... Bíblia da Menina. Bíblia da Menina. Isso. A gente incentivar a leitura. Uma das coisas, olha, pai, mãe, presta atenção, por favor. Uma das coisas mais importantes, se o seu filho não lê, já passou o período de alfabetização, se o seu filho não lê, ele não vai ler a Bíblia. E como é importante a leitura da Bíblia para ele. Uma Bíblia, a rotina. A rotina é uma coisa muito importante, porque a rotina, por exemplo, do domingo ou de ir para a igreja, a gente sabe o desafio que é ir para a igreja. Sim. Se você tem mais de um filho, aquela logística toda, para mim, que tem que estar aqui no horário certo, eu não posso chegar de qualquer horário, então geralmente a gente tem que sair antes. Família pastoral domingo, vocês não imaginam como é que é. E aí, a gente, e não só nós, professores, coordenadores, sim, todo mundo que tá envolvido. Chega antes, sai depois, fecha a igreja, e você, o diácono da igreja, a igreja menor, o diácono abrindo e fechando porta, é muito difícil. Então a rotina vai te ajudar. Mas é uma benção. É uma benção. Sem o diácono, não arruma nada. E aí, de você incentivar, e se há uma proximidade com algum irmão da igreja, filho de irmãos, né, seja da célula, que fez essa amizade na escola, alimente essa amizade, né? Então, o seu filho precisa de ter uma vida, não digo independente, mas uma vida com identidade dele na igreja. Ele é aquela pessoa. Né? Relações. Ele vai passar futuramente a ajudar em ministério, incentive. Ele pode ajudar na salinha, ele vai crescer, ele vai ajudar no evangelismo, ele vai ajudar com os adolescentes. Então, e você se esforçar para trazer na igreja. Sexta-feira à noite, culto de adolescente, Bom. Como é que eu faço? Ai, canseira, é assim mesmo. Invista no seu filho, invista nos acampamentos, invista em tudo que tem, porque isso vai dar fruto, com certeza. A gente focou aqui bastante em criança, mas o pastor Bruno acabou de falar dos adolescentes. Então, sexta-feira que tem culto de adolescente, ao mesmo tempo nós temos o MP8, que é uma mentoria para pais de adolescentes. Também temos células para pais de adolescentes aqui na Oitava, acontecendo na sexta-feira. Então, o pai que vem trazer o filho para o culto pode ficar na igreja e alimentar a si, sua família, sua esposa, né? Isso vai ser uma coisa muito boa, muito útil. Então, o pastor Bruno falou aqui, é necessário você ter atividade religiosa familiar, você envolve todo mundo, vida familiar saudável. Você pode investir nos seus filhos por meio de vários recursos, jogos bíblicos, filmes, desenhos, livros, devocionais. Ele falou que seu filho não vai ler a Bíblia se ele não tiver prazer pela leitura. Talvez o problema não é a Bíblia, é que ele não gosta de ler, então tem que desenvolver essa questão da leitura. Desenvolva isso no seu filho. Então,
muito material para você aplicar, uma conversa boa que tivemos aqui hoje. Agradecemos a presença do pastor Bruno e você pode participar de tudo isso aqui no Oitava Igreja. Você pode trazer o seu filho, você pode envolver a sua família. Ele falou aqui sobre as relações de amigos. Tem amizade na igreja com outras famílias. Domingão acontece muito isso. Ou eles querem saber para que casa que eles vão, sim, ou quem é que vai lá para casa. Então, sim, imagina, no nosso domingo, que é puxado, um dia desses foram 5 crianças lá para casa. E a gente, quase que todos os cultos na oitava, vamos embora. Domingo é dia de gastar energia mesmo, né? E é uma bênção. Então, que o Senhor abençoe muito a sua vida. E fica aí que a gente tem daqui a pouco uma pergunta que o pastor Bruno vai responder. E agora, pastor, sempre aquela pergunta para te ajudar a entender e aplicar o nosso tema. E a pergunta de hoje é: vejo que meu filho anda muito disperso e é difícil captar a sua atenção. Também percebo uma queda visível em seu interesse pelas coisas de Deus. Quais estratégias adotar para direcioná-lo de volta aos caminhos do Senhor e continuar cultivando a fé dele? E agora, pastor Bruno, responda isso para nós. Um papo para um bom gabinete, hein? Saber de algumas coisas. Fisicamente, seu filho está bem? Ele tem dormido e se alimentado bem? Fisicamente, ele está completamente invernado em telefone, que diminui a atenção, tira o foco, traz ansiedade? Psicologicamente, o seu filho está passando por desafios da idade, na escola, e esse desinteresse é só pelas coisas da igreja ou é uma anedonia de vida, ele está sem energia para nada? Espiritualmente, a sua casa tem vivido o evangelho? Você está querendo que o seu filho viva coisas e relação com Jesus que você não tem, que você está cobrando uma questão, uma salvação religiosa para sua família e para o seu filho, para que talvez ele tenha boa conduta, mas que vocês mesmos não estão vivendo? Essa é a pergunta que eu retorno a você, porque a partir daí você vai poder trabalhar como é que ele tem sido com essas coisas da contemporaneidade, se ele está enveredado no telefone, passando questões terríveis, se ele está tendo embates na sua mente, na sua idade, na sua pré-adolescência, juventude, e se a vivência da fé, a oração, a palavra, o testemunho de vida e o seguir a Cristo é um todo da casa ou somente está sendo uma cobrança para ele, né? Porque a partir do momento que algo for bom para sua casa toda, logo ele viverá isso. Então, eu acredito que tem muita coisa a ser trabalhada por você, pai e mãe. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E para se aprofundar no tema de hoje, nós temos um curso oferecido para você, que é Alcançando Seu Filho Adolescente. Bom, tentando ajudar na leitura, escrevi 2 livros. Meu primeiro livro, Manual de Sobrevivência ao Bullying, e Um Duende no Presépio, uma história de Natal. Mas de tudo, faça o seu filho ler, em nome de Jesus. Continue nos acompanhando. Cada semana nós temos um episódio novo para te ajudar a cultivar um lar para a glória de Deus. Siga a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixe seu comentário, compartilhe e certamente isso vai ajudar muito a palavra de Deus chegar em outros corações. Grande abraço, Deus te abençoe.